Sair de férias é sempre muito bom, mas melhor mesmo é matar a saudade de casa, da família, dessa minha caranga aqui e de vocês, amigos espectadores. Aliás, agradeço e parabenizo muito o amigo Milad que me substituiu nos 2 últimos programas. Abração, Milad! Bom, já vai começar mais uma edição do Papo de Garagem, então confiram comigo os principais destaques de hoje. No quadro Resenha, vamos fazer aquela análise profunda que vocês já conhecem sobre os resultados das vendas de outubro, incluindo novos e usados. Quais os detalhes importantes que você precisa saber sobre esses números? Será que aquele modelo que você está procurando está em alta ou está em baixa? Assista para saber. No quadro Radar, a turma da Jato Dynamics vai comentar sobre essa história da volta do imposto de importação dos veículos elétricos. Isso faz sentido? E no quadro Entrevista, temos a honra de receber ninguém menos que o presidente da Toyota do Brasil, Rafael Chang, que contará para vocês quais os planos da montadora para os próximos anos aqui no Brasil. Tem investimento, tem oportunidade de emprego, não perca. Produção, solta a vinheta que o programa vai começar. Agora sim! Olá, autoespectadores! Quantas saudades de vocês! Sejam muito bem-vindos ao Papo de Garagem, seu programa quinzenal patrocinado pela GWM do Brasil, Parafusos Continental e Veloy. Visite os sites deles para conhecerem melhor o que podem fazer por vocês. Os links estão aqui embaixo na descrição. Como vocês já sabem, não importa se trabalham na indústria ou são consumidores de produtos e serviços de mobilidade, ou quem sabe estão interessados em saber mais sobre temas como veículos elétricos, novas tecnologias automotivas, dicas para fazer uma boa compra. É aqui no Papo de Garagem que vocês vão encontrar a informação independente, qualificada, opinativa e descomplicada que precisam. Márcio, muito bom retornar depois dessas férias, ainda mais com essa agenda recheada. Quanto conteúdo qualificado para o nosso público, hein? Pois é, meu amigo Bacelar, seja bem-vindo de volta. Espero que você tenha descansado bastante, porque estamos vivendo momentos, eu diria, bastante emocionantes aqui no nosso Brasil e nesse nosso setor automotivo. Nós teremos hoje um programa cheio de novidades, mas, como sempre, para que possamos continuar fazendo um trabalho interessante aqui no nosso Papo de Garagem, precisamos interagir com os nossos amigos autoespectadores. Por favor, meus amigos, não deixem de escrever suas sugestões e críticas aqui embaixo nos comentários. Elas são muito importantes para continuarmos aperfeiçoando o nosso programa. Márcio, isso me lembra de fazer aquele pedido especial para os nossos autoespectadores. Amigos, deem uma pausa no vídeo agora, inscrevam-se no canal e ativem as notificações. Muito fácil e rápido, bem aqui embaixo. É muito importante que o YouTube reconheça a qualidade do conteúdo e contribua para o crescimento de nossa família. Podemos contar com vocês? Tenho certeza que sim. Muito obrigado pelo engajamento. Bom, Bacelar, você já chamou a atenção para as nossas atrações de hoje e daqui a pouco teremos a nossa resenha. Nós vamos comentar um pouco a respeito dos resultados de outubro do setor automotivo, que foram divulgados recentemente, sobre o volume de investimento planejado pelas montadoras para os próximos anos e também a respeito da recente reunião que ocorreu aqui da OICA, aqui no Brasil. Isso, Márcio. Na sequência, tem o quadro Radar, onde a turma da Jato Dynamics vai comentar sobre a volta do imposto de importação dos veículos elétricos. Isso faz sentido? Lógico. E logo depois, vamos finalizar o nosso programa de hoje entrevistando nada mais, nada menos que o Rafael Chang, que é o presidente da Toyota aqui no Brasil. Então, vamos chamar a mensagem do nosso patrocinador master, a GWM do Brasil, e em poucos segundos estaremos de volta. O amanhã sempre chega.
e ele desafia. Cria uma nova experiência de dirigir. Mais conectada, mais limpa, mais segura. Bem-vindo à era da eletrificação, com o híbrido que está revolucionando o mercado. Haval H6, o amanhã chegou. GWM, hello tomorrow. Marcelo, meu amigo, vamos ter um programa longo hoje. Que tal irmos direto para a resenha? Vamos nessa? Técnica, solta a vinheta do resenha. Marcelo, mais uma vez vamos abrir esta nossa resenha com os números do nosso setor automotivo, desta vez relativos ao mês de outubro, que foram divulgados recentemente pela Anfávia. O nosso mercado interno teve um crescimento significativo de 10,2% em outubro e as nossas exportações aumentaram 14% nesse mês. No entanto, a produção não acompanhou este mesmo ritmo, registrando uma retração de 4,4% no mês. De acordo com a Anfávia, esse fenômeno de uma produção menor que as vendas é facilmente explicado pelo expressivo aumento das importações de veículos que observamos em outubro, associado à greve que paralisou a produção da General Motors por alguns dias. A produção de outubro foi de 199.800 veículos, 4,4% a menos do que em setembro. No acumulado do ano, a nossa indústria produziu 1.951.000 unidades. Nestes primeiros 10 meses, praticamente com um impacto técnico, com o ano passado, vez que fabricamos apenas 11.000 veículos a menos do que no mesmo período de 2022. No mercado interno, nossas vendas totais atingiram 217.800 unidades em outubro, 10,2% a mais em relação a setembro. No acumulado do ano, chegamos a 1.847.000 unidades, um aumento de 9,7% em comparação com o mesmo período do ano passado. Eu acho que é sempre bom registrarmos que outubro foi o segundo melhor mês do ano em emplacamentos e também em média diária de vendas, ficando atrás apenas de julho, que foi o mês dos descontos que foram incentivados pelo governo federal. A nossa média diária em outubro foi de 10.400 unidades, e isto é um número que se aproxima bastante do patamar pré-pandemia, lá em 2019, que era em torno de 11.000 veículos por dia. Marcelo, o presidente da Anfávia, nosso amigo Márcio Lima Leite, chamou atenção para o fato de que hoje cerca de 50% das nossas vendas estão sendo diretas. E ele colocou na entrevista em que divulgou os números como principal desafio para o setor no próximo ano voltarmos a crescer nesse ambiente do varejo. O que você acha disso tudo? Márcio, os resultados desse mês chamam muito nossa atenção, não só pela importância para a estratégia da indústria, obviamente, mas também para o público consumidor. Vamos fazer aquela análise detalhada que nossos autoespectadores tanto gostam. Atenção vocês que estão pensando em comprar, vender, alugar ou assinar um automóvel. Olho vivo nos detalhes para ficarem bem informados antes de fazer seu próximo negócio. De fato, os números de venda tiveram um crescimento significativo no mês passado, chegando bem próximo do resultado de julho, como o Márcio falou, desde aquele pacote de incentivos cuja análise fizemos aqui no Papo de Garagem. Porém, como sempre chamamos a atenção, percentual elevado de vendas diretas não é uma boa notícia para os consumidores em geral, pois eles perdem poder de barganha nas suas negociações de compra e, como podem ver, as vendas diretas, mais uma vez, superaram o patamar de 50%. Aprofundando o assunto, esse gráfico mostra claramente o grave problema que temos enfrentado nas vendas ao consumidor final, leia-se aqui, varejo, que piorou muito desde a pandemia, aspecto também já analisado aqui em episódios anteriores. As taxas de juros praticadas nos financiamentos de veículos continuam altas, a despeito das recentes quedas da Selic, porque o nível de renda da população em geral permanece muito baixo, especialmente para um produto de ticket médio tão elevado quanto o automóvel. Com isso, o nível de inadimplência persiste em patamares preocupantes, não dando espaço para a redução da percepção de risco dos agentes financeiros, ou seja, eles continuam pensando 10 vezes antes de conceder crédito para compra. Essa preocupação, como o Márcio falou, foi enfatizada com toda razão pelo presidente da Anfávia na última coletiva,
Inclusive, ele chegou a divulgar que 77% das propostas de financiamento têm sido recusadas. Para agravar ainda mais o cenário, todos nós lamentamos o veto do presidente Lula à possibilidade de agilizar a retomada do bem de inadimplentes, o que certamente abriria caminho para a redução do custo do crédito. Infelizmente, como diz o ditado popular, os justos continuarão a pagar pelos pecadores. Esmiuçando os números pelo lado de produtos, vou deixar para falar um pouco sobre vendas de eletrificados mais para frente. Vamos agora dar dicas valiosas para quem está buscando seu carro zero. Mais uma vez apresentamos aqui, com o apoio da nossa parceria da Jato Dynamics, os campeões de vendas no mês. Observe que as SUVs permanecem dominando o cenário, seguidas de veículos mais em conta. Na sequência, aparecem as picapes e os sedãs pequenos. Por fim, vale observar que somente estes modelos em tela responderam por nada menos do que 88% das vendas de todos os veículos nesse mês. Ou seja, praticamente a cada 10 veículos vendidos, 9 pertencem a essa lista aqui. Anotar as dicas sobre os novos e os usados? Vamos ver como se comportaram? Como pode observar em tela, segundo dados da Fenalco, os resultados de usados também foram muito bons, com destaque para os seminovos. O total de vendas do ano já se aproxima de 12 milhões. E os números, somente de outubro, mais de 1.200.000 unidades, dá mais uma demonstração de como esse subsegmento está alinhado às necessidades e ao bolso dos brasileiros. Márcio, com mais essa análise, eu tenho certeza que os nossos autoespectadores estão saindo daqui muito bem informados para poder fazer um bom negócio aí na frente. Com certeza, Marcela. Agora, meu amigo, um ponto também muito interessante que também merece ser analisado refere-se ao fato de que, mesmo com o setor automotivo atravessando um período difícil, né, os investimentos anunciados pelas montadoras recentemente no Brasil continuam somando cifras expressivas. Esse movimento começou em 2022, quando alguns aportes importantes foram anunciados e continuou até hoje, ainda com cifras um pouco mais comedidas. De qualquer forma, os volumes impressionam bastante. Considerando o que foi anunciado nos últimos anos, né, e os aportes confirmados até este outubro, o volume de investimentos das montadoras em curso passa de 60 bilhões que serão injetados na indústria brasileira até 2032. Nós temos investimentos em curso hoje da Stellantis, BYD, Renault, Caoa, GWM, Toyota, Volkswagen Caminhões e Ônibus, Volvo, DAF, Iveco, Scania e de General Motors. Alguns desses aportes ultrapassam a casa dos 10 bilhões de reais. No meu caso da Stellantis, que anunciou mais de 18 bilhões de reais para todas as suas marcas, e da GWM e da General Motors, ambos com 10 bilhões. O investimento em curso da Volkswagen de 7 bilhões também é impressionante, no meu ponto de vista. Eu quero aproveitar também para citar aqui esse fato de que o governo brasileiro resolveu, semana passada, voltar com os tributos de importação incidentes sobre os veículos elétricos e eletrificados aqui no Brasil. O retorno desses impostos acontecerá de forma escalonada a partir de janeiro do ano que vem, e o objetivo, segundo o que foi divulgado pelo próprio governo, é criar um ambiente de produção ou de proteção, né, para a nossa indústria local. Eu acho que até de uma maneira acertada, visto esses altos investimentos que a gente estava falando aí agora. O professor Lajato vai falar um pouquinho mais a respeito disso lá no nosso quadro Radar, não é? Cenário bacana esse dos investimentos, né, Márcio? São sinais indiscutíveis de crença no país. Eu fico imaginando aqui, né, quanto esse volume de investimentos, que já é super significativo, como você falou, né, eles poderiam crescer ainda mais se estivéssemos proporcionando para a indústria um cenário mais favorável, com uma população de potenciais consumidores em condições financeiras mais prósperas, mais previsibilidade, menos impostos, mais eficiência logística. Não tenho dúvidas que estaremos aqui falando de vendas de mais de 4 milhões de unidades facilmente. Os reflexos desses investimentos que eu realmente gostaria de chamar a atenção aqui são dois, Márcio. O primeiro é a geração de empregos. E eu vou usar como exemplo o anúncio mais recente que acabou de ser feito pela Nissan,
e para um investimento da ordem de R$ 1,5 bilhão, projeta a abertura de 600 novas vagas. Imagina nesse investimento todo. E o segundo, vem a reboque, é a capacitação profissional, já que boa parte desses investimentos trazem a implementação de novas tecnologias e, obviamente, a demanda por uma melhor formação de mão de obra para lidar com elas será necessária. Portanto, amigos, fiquem de olho de novo nas dicas que os nossos convidados sempre dão ao final de suas entrevistas. Eles falam sobre perfis de profissionais que consideram mais valorizados. E olha, hoje vai ter mais uma, fica a dica, hein? Beleza. E para fechar a nossa resenha, acho que também merece destaque o fato de que o Brasil sediou recentemente, questão de 2 semanas atrás, uma importante reunião da OICA, que é a Organização Internacional dos Construtores de Veículos Automotores, que é uma espécie de ANFAVEA das ANFAVEAs, né? A entidade mundial que congrega os sindicatos e associações de fabricantes de veículos em todo o mundo. 2 temas muito importantes foram discutidos nessa reunião aqui em São Paulo, chamaram bastante a atenção de todos os participantes. O primeiro deles refere-se ao fato de que as vendas de veículos elétricos em todo o mundo não estão atingindo o resultado esperado, pasmem. E, no ritmo em que estão, não irão atingir os objetivos globais de descarbonização que são esperados pela nossa indústria da mobilidade. Segundo, também foi discutido as oportunidades que o Brasil será capaz de oferecer como alternativa, como os biocombustíveis e o hidrogênio verde, por exemplo. Isso também foi alvo de muita discussão durante a reunião. O João Bozena, que é um executivo americano, que é o atual presidente da OICA, ele é o presidente também da Associação Americana de Fabricantes de Veículos, né? Ele conheceu que existem hoje grandes dificuldades para acelerar a descarbonização devido a diversos desafios que ainda existem em várias partes do nosso planeta. Como exemplo, inclusive, ele mencionou que nos Estados Unidos, que é o seu país de origem, não há condições hoje de avançar com a eletrificação, porque não há infraestrutura de carregamento disponível em volume suficiente. A gente achava que era só no Brasil que tinha isso, né? Olha os Estados Unidos sofrendo com o mesmo mal, né? E mais, na Europa, com os governos revendo as políticas de incentivos, como já está acontecendo na Alemanha, por exemplo, as vendas de elétrico estão caindo muito. Parece que, infelizmente, o caminho vai ser um pouco mais complicado do que se imaginava, não é mesmo? Verdade, Márcio. Sem dúvida, sim. Sob a ótica global, a gente sabe que a estratégia de implantação de elétricos puros, os chamados BEVs, cometeu muitos erros passíveis de correção. Mas talvez a primeira providência nessa análise seja entender melhor o contexto macro, para depois sim avaliar o aspecto do produto em si. Isso certamente diminuirá os ruídos de uma discussão já bastante complexa. Vamos ver na tela. Ninguém discute que a China é a grande locomotiva global dos BEVs. Saíram na frente, consolidaram uma dianteira tecnológica imensa e não dá para tirar os méritos disso. Porém, é importante entender que lá, no maior mercado de BEVs do mundo, o real motivo da queda das vendas é que a economia local não está nos seus melhores dias. Olha aqui esse gráfico. Observe que há 3 anos as vendas de veículos na China estão patinando tanto quanto as nossas. E olha, o motivo é bem similar. Veja nesse outro gráfico. Observe a derrocada do mercado imobiliário chinês também nos últimos 3 anos. Ou seja, os 2 produtos com maior ticket médio na lista de desejos da maior parte dos potenciais consumidores dão sinais inequívocos de esgotamento econômico. Agora vejam nesse outro gráfico o cenário econômico europeu também não está nada favorável. Observe o comportamento do PIB, por exemplo, da citada Alemanha. Também não anda bem. E nesse outro gráfico aqui, vocês podem ver que no mercado americano a coisa não é diferente. Observe o comportamento do PIB nos últimos mesmos 3 anos. Todos nós sabemos das grandes necessidades de investimento, não só para o desenvolvimento de produtos elétricos, eletrificados, mas também, como o Márcio bem comentou, da respectiva infraestrutura de recarga. E isso tem sido uma pauta recorrente há pelo menos uns 5 anos, se não mais. E os planos ousados, principalmente dos governos europeus, de proibir a produção de veículos a combustão em um espaço de tempo muito curto, também já tem sido motivo de crítica há bastante tempo. Dessa forma, é impossível não considerar também um momento econômico desfavorável
destes principais mercados, conforme nós vimos, ao analisar uma desaceleração na venda de veículos elétricos em geral. No meu ver, a melhor parte dessa agenda está na oportunidade de ampliar a visibilidade e o potencial de aplicação dos nossos biocombustíveis em escala global, assunto também já amplamente discutido aqui no Papo de Garagem. Agora não vai dar tempo de entrar no assunto de descarbonização, né? Vai faltar tempo para isso. Aliás, eu acho que isso, Márcio, dá uma bela pauta depois, né? Para a gente tratar talvez numa edição futura do programa. Mas só para fechar com o olhar para a nossa realidade local, né? Esse gráfico continua a demonstrar que a nossa vocação é eclética. Perdoe-me por, às vezes, soar repetitivo, mas não se trata de escolher A ou B, e sim de oferecer A, B, C e o que mais estiver disponível para que o consumidor, ele sim, seja soberano na tomada de decisão de acordo com suas necessidades específicas. E, dessa forma, vejam vocês, há até espaço para o crescimento de venda de bets por aqui e não há nada de errado nisso. Mercado aberto, ambiente de concorrência plena e isonômica. Biocombustíveis convivendo harmonicamente com BEVs, híbridos e o que mais vier pela frente, o mercado e os consumidores vão agradecer muito. Pois é, meu amigo Bacelar, isso realmente é uma pauta bastante interessante, né? Eu não sei se você vai concordar comigo, e isso também é uma pauta para a gente discutir ali na frente, né? É a questão do que vem primeiro, a infraestrutura ou o veículo, né? Isso é uma coisa que começa a ser discutido no mundo. Eu acho que o caso americano é um caso muito, muito claro disso, né? Quando o Joe Bozzella, ele fala dessa questão de que não tem tomadas pelo interior dos Estados Unidos para carregar esses carros todos. Acho que a gente discutiu a necessidade de veículos antes de discutir a estrutura necessária para recebê-los. Mas isso também é um tema para a gente discutir ali na frente, que eu acho que é um tema bastante polêmico para a gente conversar, né? Bom, meus amigos, não se esqueçam que vocês podem sugerir notícias para serem comentadas por nós, bastando escrever sua ideia nos comentários aqui abaixo. E agora é a hora do nosso quadro Radar, né? Resultado de uma parceria com a consultoria internacional Jato Dynamics. O consultor Milad Kalumi traz suas considerações sobre um tema sempre atual e muito relevante. Dessa vez ele vai falar sobre essa questão dos impostos dos carros importados. Produção, solta a vinheta do Radar. Amigo Milad, antes de mais nada, parabéns e muito obrigado por ter me substituído nos 2 últimos programas. Só recebi feedbacks extremamente positivos de nossos espectadores. Afinal, conta aí o conteúdo que você vai compartilhar com eles agora. Bom, Bacelar, que legal, pô. Bacana que o feedback foi positivo. Do meu lado também só foi coisas positivas, mas o pessoal estava pedindo a tua volta, viu? Eu fiz a minha parte, eu ocupei tua cadeira por 2 programas, está aí de volta, o pessoal pediu a sua volta, mas de qualquer forma foi uma experiência muito boa para mim, um grande aprendizado, poder aí dividir a bancada do Papo de Garagem com o Márcio, foi fantástico, uma pessoa a quem também eu admiro demais, né? Então aprendi muito também, uma capacidade de entendimento de mercado fantástica, a gente pôde trocar bastante informação e é uma situação realmente muito interessante para mim. Para mim, valeu cada segundo e contem comigo sempre quando precisar. Bom, sobre o programa de hoje, é engraçado, mas a gente vai falar novamente sobre os chineses. Não especificamente por causa dos chineses, e num dos programas, né, eu até citei com o Márcio que parece que as notícias se repetem, mas é em função do anúncio agora, dia 10, do novo programa do governo de subida de impostos. Serviu para atacar isso, né, Bacelar? A gente entende que vai coibir bastante as vendas desses produtos aqui. Não só deles, é claro, a gente recebe produtos de outros mercados eletrificados aqui no mercado brasileiro, mas vão coibir bastante. É interessante porque se você analisa somente as marcas chinesas, né, as novas que estão no mercado brasileiro, os números são exorbitantes. Se a gente faz uma análise no acumulado de 2022, acumulado de 2023, eu particularmente nunca vi isso. Dá um crescimento de quase 4 mil para a BYD e dá um crescimento de mais de 81.000% para Haval, então para Great Wall, né? Então
assim, são números realmente dignos de se que chamaram a atenção, tanto é que o governo vai acabar fazendo com que exista essa nova classificação e essa nova taxação, e as vendas vão, de fato, despencarem sob o meu ponto de vista, né? Positivo, negativo? Eu creio que não foi uma medida tão acertada para as necessidades do mercado brasileiro. Esse decreto poderia ter sido melhor ajustado, ter feito com um planejamento estratégico de longo prazo para o Brasil, algo que eu sempre critico, de uma forma um pouquinho mais sensata. Mas, enfim, é interessante porque, por exemplo, falando de eletrificados, né, no mercado chinês, de 2020 até agora, no acumulado de outubro, esse pessoal vendeu 21 milhões e 500 mil unidades de eletrificados no mercado interno. É muita coisa, poucas pessoas sabem disso. De elétricos, mais 10,6 milhões. Mais não, né? Tá nesse bolo, né? Então, basicamente metade, meio a meio, né? Só para deixar claro. 21,5 milhões de eletrificados, então são 10 milhões e meio de elétricos e o restante de outras tecnologias de eletrificados. Só para deixar bem claro para o público. Então é isso, né? Sob o nosso ponto de vista aqui da Jato, a tendência é que as vendas diminuam, né, de força, com essa taxação elevada no topo, né? E aí a gente prevê um mercado mais restritivo aí nos próximos. Hoje o mercado está em 5%, a gente disponibiliza o gráfico aqui do público, um gráfico interessante porque a gente consegue verificar que, de fato, o Brasil é majoritariamente um mercado de híbridos. Meu amigo, prazer tê-lo de volta. Márcio, foi ótimo ter passado o tempo com você. E é isso. Até a próxima. Obrigado e valeu. E aí, gostaram do conteúdo? Que tal sugerir novos temas para os próximos episódios? Escrevam aqui abaixo suas sugestões nos comentários. Vai comprar, vai vender, novo, usado, carro, moto, quem sabe um caminhão? Não deixe de se inscrever no canal e assista nossas dicas para tomar sempre a melhor decisão. Inclusive, sugira a visita ao site da Jato, link aqui embaixo, para conhecer com mais detalhes o trabalho que desenvolvem. Muito bom, né, Bacelar? Se você me permite, também quero agradecer muito ao Bilad pela proveitosa experiência que tivemos nesses últimos 2 programas. O Bilad é um artista, cara. Eu tenho certeza que fizemos uma dupla de trabalho bastante interessante. Meus amigos, chegou um momento no nosso tão aguardado quadro entrevista, mas antes é importante lembrar que esse programa tem como patrocinadores da GWM do Brasil, a Continental Parafusos e a Veloy. Eu sugiro uma visita de vocês ao site deles. Os links estão aqui embaixo na nossa descrição. Técnica, vamos soltar a vinheta do entrevista? Amigos autoespectadores, só relembrando aquele pedido especial para vocês, hein? Antes de começar a assistir nossa entrevista, deem uma pausa no vídeo, inscrevam-se no canal e ativem as notificações. Tudo fácil, rápido, bem aqui embaixo. É muito importante que o YouTube reconheça a qualidade do conteúdo e contribua para o crescimento da nossa família. Podemos contar com vocês? Tenho certeza que sim. Muito obrigado pelo engajamento. Agora sim, temos a honra de anunciar como nosso entrevistado desta edição do Papo de Garagem, Rafael Chang, presidente da Toyota do Brasil. Chang é presidente da Toyota do Brasil desde 2017. Desde então, tem administrado o negócio com o objetivo de melhorar sua competitividade e compartilhar mais valor com colaboradores, parceiros e sociedade. Durante sua gestão, o negócio cresceu, passou por uma importante transformação cultural interna alinhada ao Toyota Way, passou a exportar para 22 países e tornou-se referência em ESG. Rafael é peruano e trabalha na Toyota em diferentes cargos e países desde 1993. Chang, que prazer enorme te receber aqui no Papo de Garagem. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e seja muito bem-vindo. Não, muito obrigado, Bacelar. Sempre um prazer estar aqui com você, também com Márcio, e ter essa oportunidade de trocar algumas ideias e, sobretudo, discutir o que podemos fazer para melhorar a indústria brasileira. Muito bom. Chang, bem-vindo. Eu já vou emendar aqui para você a nossa primeira pergunta. Tá? Nós vivemos tempos desafiadores nessa nossa indústria automobilística brasileira, onde manter volumes de produção e vendas acima de 2 milhões, hoje é até motivo de muita celebração. Né?
Além disso, é evidente a pressão que as montadoras enfrentam para investir em produtos mais limpos e tecnologicamente avançados nos dias de hoje. Como que a Toyota encara esse cenário e quais são os planos de investimento e prioridades para atingir a meta de 12% de participação no mercado latino-americano já em 2023, que você mesmo anunciou recentemente, ao mesmo tempo em que enfrenta esses desafios aí nos próximos anos? Obrigado, Márcio, pela primeira pergunta. E vou começar só pontuando que esse 12% de market share realmente não é uma meta. Aqui na Toyota sempre o market share é um resultado. O resultado de realmente oferecer para nossos consumidores e nos mercados onde nós atuamos aqui na América Latina os melhores produtos e os melhores serviços. Agora, em quanto à pergunta sobre produto e investimentos, nós começamos essa linha de investimentos, sobre todo olhando a descarbonização, alguns anos atrás. Fomos os pioneiros com a produção aqui no Brasil do híbrido flex a partir de 2019, com o Corolla Sedã. Continuamos essa linha com o investimento em Corolla Cross. Nós acabamos de fazer um anúncio esse ano também de um investimento de mais de 1,7 bilhões de reais para nosso terceiro produto eletrificado, também que vai ser produzido aqui no Brasil. Então, estamos nessa linha. E quando falamos de eletrificação ou de produtos mais limpos também, vamos lembrar que não estamos só focados nos produtos finais. Nós também estamos focados em toda a cadeia de valor, começando desde a seleção das fontes de energia que nós utilizamos, tanto para nossos produtos quanto em nossas fábricas. Esse processo de descarbonização passa também pelas nossas fábricas, pelos nossos processos produtivos. Todas nossas fábricas são ecológicas. E também trabalhamos com nossa cadeia de fornecedores e também com nossa cadeia de concessionários. Então, realmente, é um trabalho integral, desde a seleção de energias até o descarte de alguns desses materiais. Então, nós estamos firmemente comprometidos em essa linha de descarbonização e acho que vamos falar um pouquinho mais na frente, especificamente sobre investimentos e sobre produtos. Perfeito. Bom, Xande, falando um pouquinho de produtos, né? A Toyota foi pioneira na oferta de veículos híbridos no Brasil, e isso proporcionou a vocês uma vantagem estratégica bastante interessante, desde que os seus concorrentes demoraram bem mais para aderir a essa aposta no processo de transição de matriz energética automotiva, né? No entanto, mais recentemente, principalmente com a chegada de novos players chineses, enfim, a concorrência está se intensificando rapidamente. O que os consumidores, que aliás são boa parte dos nossos ouvintes aqui, né, dos nossos que a gente chama autoespectadores, o que eles podem esperar como resposta da Toyota em termos de novos produtos nos próximos meses? Primeiro, né, a chegada de outras montadoras, sobretudo chineses, é boa. Eu sempre falo que a concorrência é boa. É boa para os consumidores, porque eles vão ter mais opções de produtos e serviços. E para nós também, para aprimorar nossos processos e acelerar nosso processo de competitividade. Então, por esse lado, nós olhamos sempre com olhos positivos a concorrência. Agora, dentro desse aumento de competitividade, né, obviamente o produto é importante. Na primeira pergunta, comentei muito sobre nosso pioneirismo nas tecnologias híbridos flex. E aí, nesse ponto, eu gostaria de repetir um pouco o direcionamento da Toyota, que é em inglês, multi-pathway, ou de ter diversas soluções tecnológicas para cada uma das regiões ou mercados. Nós, a Toyota, entendemos que, finalmente, sempre é o consumidor que vai decidir o que ele vai comprar. E, nesse sentido, cada região, cada país, os hábitos próprios dos consumidores são diferentes. Então, dentro desse contexto, nossa direção é oferecer essas diversas tecnologias. Ainda temos motores de combustão interna, temos os veículos híbridos flex, que no caso particular do Brasil, utilizam etanol. O tipo de combustível, o tipo de energia é muito importante nesse processo de decisão de qual vai ser a frota tecnológica que a Toyota vai adotar em cada um dos países. Logo temos os plug-in hybrid, que são os veículos híbridos flex, que também precisam de tomada. E nós recentemente fizemos um anúncio que estamos já começando os testes para uma possível futura produção desse tipo de powertrain aqui no Brasil. Temos também os veículos elétricos puros,
que também um pouco mais na frente vamos ter alguns anúncios. E também temos a solução de células de combustível a hidrogênio. Então, com essa diversidade de tecnologias, é que nós estamos avançando passo a passo. A tecnologia híbrido flex, que utiliza etanol, tem uma aceitação muito grande aqui no Brasil. De fato, dentro do nosso portafólio de Corolla Sedan e Corolla Cross, o nível de demanda do veículo híbrido flex é de 40%. Isso dá uma señal que realmente o mercado, mais que entendendo, está abraçando essa tecnologia. Como já falei, estamos começando os testes do plug-in hybrid, que no futuro deveria poder utilizar etanol, novamente falando da matriz energética brasileira. E temos alguns projetos que já estamos desenvolvendo a partir do hidrogênio. Temos Mirai, que é veículo já de produção em massa pela Toyota, um projeto com a USP, com a Hytron, com a Icer, Shell, para produzir hidrogênio a partir do etanol. Então, uma solução que nós achamos vai ser muito limpa. Então, é mais ou menos esse o panorama de como nós estamos olhando nosso portafólio dentro dessa concorrência cada vez maior. E também falamos muito da localização dos componentes dos sistemas elétricos. E para isso, obviamente, precisamos de escala, né? Precisamos de escala. Nós, de algum jeito ou outro, com esse terceiro investimento que estamos fazendo para nosso terceiro modelo híbrido flex, vamos ganhar mais volume de produtos eletrificados. Mas, obviamente, se outras montadoras também começam essa linha, vamos lembrar que nossa cadeia de fornecedores, nós compartilhamos muitos fornecedores, nós compartilhamos muitas peças. Então, somando possivelmente a escala, o volume de algumas montadoras, um futuro próximo podamos localizar ainda mais peças desses trens motrizes de eletrificação. Né? Muito bom. Chang, como eu falei, né, boa parte da nossa audiência aqui é composta de consumidores finais. Né? A gente fala não só para a indústria, mas também para os potenciais compradores dos produtos da indústria. Né? Por isso a gente recebe muita sugestão ou solicitação de perguntas sobre produtos. Eu vou fazer uma outra pergunta sobre produtos, só que com uma ótica diferente. Né? Na verdade, assim, falando sobre produtos ainda, como eu havia mencionado, né, os resultados do programa de incentivo criados pelo governo no meio desse ano, eles destacaram muito a carência de veículos mais acessíveis para o mercado, né? Considerando que a grande maioria das vendas foi de carros de entrada, na faixa de R$80 mil. Esse resultado, de alguma forma, influenciou a estratégia de portfólio de vocês aqui no Brasil? Os consumidores têm uma certa saudade aí do Etios, né? Eles podem esperar alguma coisa parecida aí para frente? Bom, a medida do governo foi uma medida temporal. Nós achamos que foi uma solução para uma situação muito pontual no tempo, né? Que estava com níveis altos de inventário em algumas montadoras. Agora, vamos lembrar, né, que o preço do carro, acho que tem vários componentes, né? Primeiro, que cada vez mais a tecnologia vai evoluindo. E vamos lembrar que os veículos agora têm muitos, por exemplo, equipamentos de segurança, que no passado não existiam. E realmente esses equipamentos são necessários. Possivelmente incorporam algum custo a mais dentro dos produtos, mas nós achamos que segurança e, sobretudo, protegendo as vidas, tanto dos passageiros dos carros como dos pedestres, é importante. Então, esse ganho em termos de segurança, acho que não podemos esquecer. Por outro lado, os equipamentos para reduzir precisamente as emissões e os impactos ambientais também estão incorporados dentro do carro. Então, acho que não podemos esquecer esses fatores que estão detrás do custo de um veículo. E, novamente, eu acho que o consumidor também, né, tem direito para ter um carro com todos esses componentes. Não? Novamente, pensar, e vou desculpar a expressão, em ter um carro pelado, acho que sai de nossa imaginação. Não? O consumidor brasileiro merece ter um carro igual que nos outros países do mundo. Agora, indo para essa acessibilidade, né? Precisamente o terceiro modelo híbrido flex que nós vamos introduzir aqui no mercado brasileiro e também para a América Latina toda, é um veículo compacto. É um veículo que está por debaixo do Corolla. Então, nós vamos com isso dar mais acessibilidade aos consumidores,
de alguma maneira ou outra, vamos democratizar, é uma palavra que eu utilizo muito para esse modelo, porque vai estar em uma faixa de preço menor que o Corolla. Então, é uma das formas onde nós vamos oferecer para o mercado maior acessibilidade. E, novamente, indo nesse sentido, obviamente nós como montadora temos uma tarefa, uma responsabilidade de ser cada vez mais competitivos. Essa competitividade, obviamente, vai trazer uma melhora nos custos. Nós achamos que a reforma tributária também, com a simplificação, vai contribuir com essa competitividade da indústria brasileira. E tudo isso tem que se refletir na oferta para o consumidor. Além disso, se novamente nós como montadoras, né, no ponto anterior, conseguimos localizar mais peças, mais equipamentos dos componentes de eletrificação, o custo pela escala vai começar a baixar. Vamos lembrar que os telefones celulares, 20 anos atrás, era um produto muito segmentado para a classe mais alta, né? Mas o celular agora se democratizou completamente e pela escala. Então, nós achamos que esse processo também vai acontecer com veículos eletrificados. Chang, deixa eu só me permitir aqui mandar um recado aqui para os nossos autoespectadores antes de continuar, né? Meus amigos, não se esqueçam, por favor, de se inscreverem no nosso canal para serem informados sobre as nossas próximas atrações, né? Isso é muito importante. Agora, Chang, você da tua última resposta me deu um gancho para uma pergunta importante. Você falou aí sobre a competitividade que poderá ser gerada aí pela reforma tributária, né? Na semana passada, a gente teve a reforma tributária passando pelo Senado, agora ela vai voltar para o Congresso, mas ela vai voltar para o Congresso com um ponto que eu sei que é polêmico dentro aí do ambiente das montadoras, que é a questão do incentivo para o Nordeste, né? Eu queria saber a tua opinião a respeito disso. E mais uma coisa, também na semana passada, o nosso governo resolveu voltar agora a partir de janeiro com os impostos para veículos importados elétricos e eletrificados. Vai ser feito de uma forma paulatina, mas os impostos vão voltar. Também queria saber a tua opinião a respeito disso. Perfeito. Obrigado pela pergunta. Acho que é um assunto muito relevante agora e para o futuro da indústria, né? Primeiro, as duas coisas, tanto a reforma tributária como o assunto dos incentivos e os impostos de importação, são políticas públicas. E as políticas públicas são muito importantes no sentido da previsibilidade, sobretudo para uma indústria como a automotiva, que nós planejamos nossos investimentos daqui para 5 ou 10 anos na frente. É importante essa previsibilidade, conhecer as regras do jogo. E segundo, é importante a harmonização. E nesse sentido, nós olhamos que tem alguma falta de alinhamento entre as duas coisas, né? E indo sobre a questão da reforma tributária, o primeiro ponto que eu queria pontuar claramente é que nós estamos a favor da reforma tributária. É um assunto importantíssimo para o desenvolvimento da economia brasileira. Como sempre se fala, pode ser que não seja perfeita, mas o direcionamento é trazer mais competitividade. Um dos objetivos é trazer mais competitividade para o Brasil. Então, a simplificação do sistema tributário é ótimo. Então, nesse sentido, nós apoiamos totalmente a reforma tributária. Em quanto aos incentivos, nós também entendemos, né, que os incentivos muitas vezes têm um propósito, mas esse propósito, muitas vezes tem um período determinado, né? Então, os incentivos não se podem perpetuar eternamente. Esse é um segundo fator. Então, nesse caso, tem incentivos que já foram dados no passado, já cumpriram seu prazo determinado de tempo, pensando na previsibilidade, e cumpriram seus objetivos. E também não estamos negando que, juridicamente, tem que se cumprir os prazos desses incentivos que já foram dados no passado. Nós não estamos indo contra isso. Agora, pensando precisamente nesse processo de reindustrialização verde que falamos aqui no Brasil, parece uma contradição estender esses incentivos para tecnologias que não sejam precisamente verdes, né? Que é o ponto que nós estamos colocando, ok? Temos que respeitar o que já foi dado como incentivo. Como conceito, a reforma não deveria ter mais incentivos, né? Porque precisamente o que precisa dentro do espírito da reforma tributária é não continuar com os incentivos, porque criam desequilíbrios no mercado, concorrência desleal, blá, blá, blá. Então, nesse sentido, fundamentalmente, deveriam
se cortaram os incentivos. Mas entendendo que tem empresas que vão colocar investimentos em tecnologias novas, porque nós estávamos alinhados nesse sentido. O que nós estamos colocando ou criticando é a inclusão de tecnologias de combustão interna, que precisamente vão em contra desse processo de reindustrialização verde. E, mas, por outro lado, né, precisamente os impostos de importação, o que estão enxergando é promover investimentos em tecnologias verdes. Então, aí é onde vemos essa falta de harmonização. Então, esses seriam meus comentários sobre esses dois assuntos que estão muito no debate agora. Muito bom. E você fala bastante aí de meio ambiente. Também você falou sobre a importância da ESG para a Toyota. E, na verdade, todos nós sabemos o quanto esse tema ESG é de grande importância aí para a Toyota, né? Recentemente, um seminário organizado pela Autodata, né, destacou-se a importância do envolvimento da cadeia de fornecedores nos processos de certificação de produtos, inclusive sob o risco de não poderem mais ser vistos como exportadores para algumas regiões do planeta se não cumprirem algumas normas. A ideia é a busca constante pelo objetivo de atingir a pegada de carbono zero. Como é que a Toyota tem abordado especificamente esse assunto, considerando que uma parte significativa da sua produção é destinada à exportação hoje? Bom, o assunto de ESG deixou de ser uma frase bonita, né? Realmente um compromisso que todas as empresas e a sociedade em geral está tomando muito seriamente. O processo de eletrificação, no caso da indústria automotiva, é um caminho sem volta. E eu acho que todas as montadoras, particularmente a Toyota, estamos comprometidas nesse sentido. Nossos produtos também têm que, obviamente, seguir essa linha e, sobretudo, nós que estamos muito voltados para a exportação, olhar o que realmente está acontecendo em cada país. Nós somos, obviamente, muito respeituosos das legislações de cada um dos países onde nós exportamos e todos os produtos estão além das exigências locais. Nosso híbrido produzido aqui no Brasil, por exemplo, é exportado para 22 países na região. E em muitos deles, o Corolla Cross é líder do mercado. Não só dentro do segmento SUV, mas também dentro do mercado total. Então, eu acho que é um símbolo de como nossos produtos estão chegando a diversos mercados dentro da América Latina com esse carimbo de responsabilidade ambiental. Agora, dentro de nossa cadeia, também temos nossos fornecedores, por exemplo. Nós temos dentro da nossa associação de fornecedores um comitê focado exclusivamente em assuntos de ESG, tanto ambiental, social, como de governança. Temos um programa ambiental também com nossos concessionários, que estão na ponta de vendas. Então, realmente, todos os stakeholders que estão dentro de nossa cadeia de produção e de comercialização estão muito alinhados com a política e com o direcionamento ESG da Toyota do Brasil. Bacana. Bom, a gente está chegando no final da entrevista, Xande. Eu já tinha comentado aqui, né, boa parte dos nossos autoespectadores, eles são jovens, são idades entre 25 e 35 anos, que estão em busca de orientação para construir suas carreiras de forma bem-sucedida. Por isso já é meio que uma tradição aqui desse programa, que a última pergunta, ela estimula o entrevistado a compartilhar umas dicas, né, para ajudar esses jovens a ampliarem suas chances de desenvolver as carreiras de forma tão brilhante quanto a sua, né? A Toyota, ela possui 3 plantas no Brasil, ela certamente é uma empregadora relevante e atraente aqui no país, né? Portanto, que tipo de competências a Toyota mais valoriza ao contratar os novos profissionais? Bom, obviamente tem uma parte hard, que é a formação acadêmica e todas essas coisas, né? Agora, como isso vai se relacionar com nossos valores e com nossas competências? É algo que eu repito muito para os dois grupos, né? Porque você falou bem, nós estamos dentro da Toyota Brasil no processo de transformação. Nós estamos tomando muitas práticas do mercado, estamos contratando muito pessoal que vem de outras indústrias e que vem de outras disciplinas, vamos dizer, que para mim é importante no sentido da diversidade cognitiva e isso que está ajudando a nos transformar. Mas também temos uma turma um pouco
que tem mais experiência conosco, né? Então, para nós é importante fazer essa mistura de conhecimento, de formação acadêmica com nossos valores. E dentro disso, eu olho muito as pessoas que gostam do desafio. Desafio é uma das competências que nós temos dentro da Toyota do Brasil. E desafio tem muito a ver com vários aspectos, né? Primeiro, com nossa cultura de Kaizen. Kaizen é melhoria contínua. Então, um desafio constante, que você faz uma melhoria e não fica por aí, não fica contente, mas procura o próximo passo, né? Então, nessa definição de nosso Kaizen, eu relaciono muito com se desafiar a um mesmo. Não ficar, vamos dizer, na zona de conforto, pelo contrário, olhar sempre na frente. Essa questão de desafio também tem a ver muito com a inovação. A Toyota, nós somos muito focados nos processos, é verdade, mas também temos muitas coisas de inovação. Então, por exemplo, a introdução dos veículos híbridos, quando ninguém falava ainda de carbono neutral, nem de eletrificação no ano 97. Então, essa faz parte também para mim desse conceito que falo de desafio. Essa é a primeira. A segunda, temos uma segunda competência que foi interessante, porque tivemos um processo com nossos funcionários de definir quais são as competências que nós temos que ter dentro da empresa, né? E o conceito foi de adaptabilidade. O mundo está se movimentando tão rápido que você não pode ficar quieto. Você tem que se adaptar, olhar as novas tendências e, sobre isso, atuar com velocidade. Então, essa segunda é uma competência que nós começamos a promover aqui dentro da empresa, eu diria que há 3 anos atrás, mais ou menos, justamente antes da pandemia. E isso tem a ver também com nossos valores, novamente, de Kaizen e de desafio, que estão dentro do que nós chamamos da Toyota Way. Esse é um conjunto de coisas, né? E a outra que eu pessoalmente olho muito, eu não sei se são competências ou se podemos chamar de human skills, que tem a ver muito com valores da Toyota como respeito e trabalho em equipe. Nós olhamos muito o sentido de gratidão, o sentido de trabalhar com humildade, o sentido de trabalhar sempre em equipe. E parte de uma das coisas que nós cultivamos muito, sobretudo nossa liderança, né? Liderança tem, novamente, fora da parte profissional, 2 características. Tem que cuidar das pessoas, no sentido de trabalho em equipe, como desenvolver as pessoas, e tem que ser um elemento de comunicação dentro da empresa. Então, eu colocaria todas essas, não são dicas, nem menos são sugestões, mas compartilhar com a audiência e, sobretudo, com os mais jovens, o que nós olhamos aqui na Toyota do Brasil, e são coisas que eu pessoalmente acredito e que tive a sorte de receber essas dicas de muitos mestres e de muitas pessoas que colaboraram com minha carreira. Muito bom. Shang, queria agradecer muito a você por ter aceitado esse desafio de estar aqui presente conosco. Eu tenho certeza que os nossos autoespectadores ficaram absolutamente maravilhados com essa explicação de como opera a Toyota aqui no Brasil que você nos deu aqui estando aqui conosco aqui hoje. Muito obrigado por essa oportunidade que você nos deu. Eu que agradeço, Márcio Bacelar, sempre um prazer estar com vocês e sempre agradecido pelo espaço que vocês dão à Toyota. E, novamente, nosso interesse realmente como continuar contribuindo com o Brasil, com a indústria, e esse é nosso propósito. Muito obrigado. Alexandre, eu também faço minha aqui as palavras do Márcio, né? Agradecer demais a tua gentileza, né? De ceder o seu espaço para vir aqui compartilhar o teu vasto conhecimento. Como o Márcio falou, certamente nossos espectadores aqui ficaram super lisonjeados de ouvir tudo que você transmitiu aqui de conhecimento para eles. E sendo dito ou não, você transmitiu ali uns
uns detalhezinhos para eles ficarem atentos na formação de carreira deles, com certeza. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Que entrevista, hein, Márcio? Sensacional. Olha, que momento aqui incrível. Quem teve a oportunidade de assistir aí, ou terá, né? Porque vai ficar gravado no YouTube e não vai se arrepender. Mas falando em agradecimentos, né? A gente quer aqui também reforçar, né, que esse programa quinzenal é patrocinado pela GWM do Brasil, pela Parafusos Continental e pela Veloy. E sugerir que vocês visitem os sites deles para conhecerem melhor o que eles podem fazer por você. Os links estão aqui embaixo na descrição. Sem sombra nenhuma de dúvida, Bacelar, essa entrevista foi maravilhosa. A Toyota, só lembrando, né, a Toyota é uma das empresas mais importantes do Brasil, uma das mais tradicionais. A fábrica aqui no Brasil foi a primeira fábrica da Toyota fora do Japão, né? E está aqui desde o começo da nossa indústria automobilística moderna. Ela chegou aqui no final dos anos 50, né, junto com as montadoras europeias, né? E Bacelar, você me permite, né? Eu vou agora me dirigir aos nossos amigos autoespectadores, né? Meus amigos, foi mais uma vez uma honra muito grande compartilhar essa opção de espaço aqui com vocês. E não se esqueçam, por favor, de ativar as notificações para não perderem os anúncios das atrações das próximas edições. E se vocês gostaram desse programa, se gostaram dessa entrevista com o Rafael Chang, não se esqueçam de dar o like aqui. Isso vai ser muito importante para a gente. Isso aí, Márcio. E que vocês tenham uma ótima semana, né? E lembrando também para vocês escreverem seus comentários aqui embaixo com sugestões e críticas também. A gente quer ouvir as críticas de vocês, elas são fundamentais para a gente aperfeiçoar, continuar aperfeiçoando o programa e continuar entregando a qualidade de conteúdo que vocês esperam de nós. Um abraço para todos.